Olá! Hoje este vídeo é direcionado aos adultos que estão acompanhando os alunos em fase de alfabetização. Primeiramente, quero tranquilizá-los, pois sabemos que vocês não são educadores alfabetizadores. Este processo é bastante complexo, então passaremos aqui algumas dicas de como podem colaborar e um pouquinho da teoria para que entendam como as crianças constroem a escrita. Passo 1. Rotina. Vocês já imaginaram como deve ser angustiante para a criança passar o dia todo em casa sem saber o que vai fazer ou o que vai acontecer? Na escola, diariamente construímos com os alunos um quadro da rotina. Nesta fase, elas precisam dos momentos muito bem definidos. Da mesma forma, vocês podem escrever ou pedir que a criança escreva em uma folha de papel o passo a passo, organizando as ações do dia. Mostre quais serão as funções dela e assim que for realizando, peça que ela vá ticando a cada etapa concluída. Passo 2. Compreensão do sistema de escrita. Duas argentinas, Emília Ferreiro e Ana Teberoski, pesquisaram as hipóteses cognitivas das crianças para entender a estrutura e funcionamento da linguagem escrita. Os aprendizes passam por 4 períodos, nas quais têm diferentes hipóteses para compreenderem como a escrita alfabética funciona. E por que eu estou trazendo essa informação para vocês? Porque a partir delas, vocês serão capazes de compreender e colaborar com a alfabetização das crianças. Vamos lá? A primeira fase é a pré-silábica. Esta fase ela tem uma subdivisão. A primeira consiste na compreensão que a criança tem de que a comunicação pode ser feita de outra forma que não só através da oralidade. Então, ela através da imitação começa a rabiscar. É o que chamamos de garatujas. Na segunda parte, a criança percebe que desenhos e letras são caracteres diferentes. E para escrever, ela precisa mais do que um rabisco. Ela precisa de letras. Nesta fase, é muito comum a criança escrever o nome de algo que é grande, com muitas letras, e algo que é pequeno, com poucas letras. Porque foi essa a relação que ela fez naquele momento. Aqui ainda não existe a correspondência. Grafema, fonema. Letra com som. Ela apenas usa os mesmos códigos que nós usamos, as letras. Na segunda fase, a silábica, a criança começa a perceber que as palavras são divididas em partes sonoras e cada fragmento pode ser representado por uma única letra. Aqui também existe uma subdivisão. Na fase silábica sem valor sonoro, a criança entende que para cada som existe a representação através de uma letra. Quando ela passa a fazer a correspondência com o som, ela está na fase silábica com valor sonoro. Por exemplo, a palavra gato, e ela escreve H-O. Para ela, teve uma representação sonora. Vejam, G, H. Os sons são muito parecidos, então ela colocou a letra H para representar a sílaba G. To, o. Ela colocou a letra O para representar a sílaba to. Então, ela escreveu H-O, mas pensando como gato. Perfeitamente correto para essa fase. Na terceira fase, a silábico-alfabética é o que chamamos de uma fase transitória. Ela está saindo da silábica e caminhando para a alfabética. Aqui ela percebe que ela precisa mais do que uma única letra para representar cada partezinha da palavra. Então, ela começa a incluir mais letras necessárias para escrever mais próximo do correto. Acompanhe a leitura desta lista de frutas e da frase de uma criança. Vejam lá. Jabuticaba, ameixa, caqui. Adoro comer caqui. Neste momento, a criança está bem pertinho da fase seguinte, que é a quarta. Na fase alfabética, a criança está bem próxima da escrita convencional, mas ainda não é perfeita. Acompanhem o texto. Este negócio das pipas está cada vez mais perigoso. Eu queria que parasse de verdade cerol, porque está cada vez
matando pessoas. Por favor, não solte pipa. Confia na sua mamãe. Quando ela falar para não soltar pipa, não solte. Antes, eu soltava a pipa e meu pai falou, não solte pipa, aí eu parei. Hoje sou um garoto feliz. Só na fase ortográfica, quando eles estiverem no 2º ano, é que a criança compreenderá e começará a aplicar os diferentes sons do X, CH, o RR, SS. E no 3º ano, a escrita ainda fica mais complexa, com o uso adequado das regras da língua portuguesa. Percebam que a alfabetização é um processo. Ela não começa e nem termina no 1º ano. Passo 3. Como colaborar? Agora que vocês já sabem que as crianças passam por todo esse processo, entenda que cada hipótese de escrita que ela experimenta deve ser muito bem acolhida e nunca deverá receber falas como: não estou entendendo nada, está errado, preste atenção, estão faltando letras aqui. Faça justamente o contrário. Motive dizendo: nossa, que lindo seu bilhete! Leia para a mamãe o que você escreveu. Comemore cada passo que seu filho der. Tente não inibir para que a criança continue a arriscar, a errar e a aprender. Nesta fase, um ambiente tranquilo, acolhedor e estimulante farão toda a diferença. Insira no dia a dia atividades criativas, onde a criança perceba a função social da escrita. Peça que ela escreva do jeito dela, um bilhete, uma lista, por exemplo, a lista de alimentos que serão usados para o almoço, um bilhete para o coelhinho da Páscoa, pistas para brincar de caça ao tesouro. Leia muito para as crianças. As letras móveis também podem ajudar. Elas podem ser de plástico, de madeira ou mesmo confeccionadas por vocês. Com elas, de uma forma divertida, vocês podem escrever palavras inteiras ou deixar lacunas para a criança completar. Mas vá devagar. Observe em que fase ela está. Com o tempo, ela vai evoluir neste processo. As professoras são as profissionais que sempre poderão orientá-los. Vocês poderão usar o aplicativo para tirarem as dúvidas e o e-mail da turma para enviarem as atividades que as crianças estão realizando através de arquivos, fotos e vídeos. Por fim, gostaria de dizer para que não fiquem aflitos. Temos a certeza de que estão fazendo melhor. Quando retornarmos, realizaremos uma grande sondagem com as turmas para identificarmos em que nível de escrita estarão os alunos. E o nosso trabalho seguirá a partir desses dados. Um grande abraço a vocês e contem conosco neste lindo processo que é o da alfabetização. Até mais!